Olá, seja muito bem-vindo ao Bariatricando, episódio número 2, o peso invisível, os desafios que ninguém te contou no pós-bariátrica. Vamos a mais um podcast da transformação real. Eu sou o Dr. Diogo Balestra, cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião bariátrico endoscopista, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, tenho área de atuação em cirurgia bariátrica, título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia do Aparelho Digestivo. Trabalho com cirurgia bariátrica desde 2006. E hoje tem uma convidada muito especial para falar com a gente. Olá, sou Aline Gerbasi, psicóloga, especialista em emagrecimento consciente. Tenho a honra de acompanhar o Dr. Diogo desde o início nos pacientes no pré e no pós-operatório dos pacientes bariátricos e atendo dentro do meu consultório, além das mais diversas demandas, eu tenho um foco no emagrecimento consciente, na mentalidade relacionada ao processo de emagrecimento, porque não é só operar o estômago, né, doutor? Exato, exatamente. E a gente vai começar falando, né, perdi peso, mas ainda estou inseguro em relação ao meu peso. Aline, por que muitos pacientes continuam ainda inseguros, mesmo com o corpo já transformado? Olha só, além de ser uma grande realidade de grande parte dos pacientes, é um grande medo. Muitos pacientes no pré-operatório, eles já desenvolvem esse medo. Como eu vou ser magro? Será que eu de fato vou ser mais feliz magro? Será que eu vou gostar de mim magro? Vou ficar feio magro? Então já tem um receio prévio. Essas pessoas, da maior parte das vezes, nunca se viram mais magras. Elas se conhecem naquele peso, no sobrepeso e na obesidade, muitas vezes desde criança, desde muito cedo. Então tem um receio muito grande nesse pré-operatório. E quando elas se submetem à cirurgia e elas começam a perder peso, há um desencontro, né, da perda de peso e da figura corporal se transformando com. Da sua autoimagem, né, do que ela vê sobre si mesma, né, assim. Exato. Ela perde peso, mas ela não consegue se ver perdendo aquele peso. Ela não consegue se enxergar naquela perda de peso. E deve ser um pouco complicado, né, para esse paciente quando a gente fala assim sobre autoestima, né? Porque normalmente os pacientes obesos aí é a experiência do cirurgião, né? O paciente obeso ele tem uma série de restrições, né? Por exemplo, alguns nunca pisaram na academia, já começam por aí, né? Hum. Por ter vergonha das pessoas relacionadas ao uso das roupas de ginástica, enfim, eles acham que vão estar expostos, né? Então, a primeira dificuldade que a gente tem, né, relacionada aí à autoestima e à imagem, é essa questão da academia, que quando opera comigo é obrigatório a academia desde a terceira semana, né? E é difícil trabalhar essa questão da imagem, né, como ele se vê, mesmo depois que ele começa a emagrecer, né, mesmo depois a gente sente que ele tem dificuldade. Qual que é a sua opinião sobre isso? O que que você percebe, né? Tem uma questão no pós, né, após o emagrecimento mesmo, além do processo de emagrecimento ter essa contramão, né, de eu estar emagrecendo e estar me percebendo magro, tem também a questão da flacidez, né? Muitas Sim. vezes eles perdem um grande volume de peso e a pele fica, e essa pele ainda traz um volume desconfortável e que impede o paciente de se sentir confortável naquela roupa que ele gostaria de colocar, de se olhar no espelho e de fato gostar do que está vendo. Então, algumas vezes é possível que a autoestima não venha com o emagrecimento. E você imagina o quanto isso pode ser frustrante para a pessoa que buscou a cirurgia por questões de saúde, mas a gente não pode negar que a estética também está envolvida, que eles também querem se sentir mais melhores, querem tirar uma foto, querem vestir uma roupa que gosta, quer ir na loja de departamento e comprar uma roupa que sirva, que não seja específica plus size. Isso eu percebo muito, né, quando os pacientes vão emagrecendo, né, no processo aí de pós-operatório da cirurgia bariátrica. A gente percebe aí com frequência, e é uma queixa importante, que é eu já falo, né, vocês vão perder suas roupas, né, então, né, vocês vão começar a emagrecer.
E eu achava que não era uma meta importante, mas assim, pelo fato de eu atender principalmente mulheres, né, no consultório, elas elas deixam escapar que: "Ah, finalmente entrei na minha calça número X", né, que ela estava esperando há tanto tempo. Então eu imagino o tanto que deve ter um sofrimento aí, né, quando o paciente, antes dele se submeter ao tratamento de obesidade, né, no nosso caso específico da cirurgia bariátrica, deve ter um sofrimento grande, né, em relação à sua autoimagem, à exposição da sua imagem, né, e o que você falou, porque depois que perde peso, se for uma perda muito rápida, existe também, né, as sobras de pele, que até ela ter o tempo certo para fazer a cirurgia reparadora, ela vai ter essa dificuldade com autoestima. É isso mesmo que você percebe em E relação. agora, né, doutor, o que a gente precisa entender? A cirurgia ela tem esse apelo estético. Obviamente, a mulher quer se sentir mais magra, a mulher quer se sentir mais bonita nas roupas, mas o primeiro ponto é a saúde, Sim, sim, né? Remissão de diabetes, hipertensão, conseguir ir à academia. Porque você disse, exato, muitas mulheres nunca foram à academia, muitos pacientes nunca foram à academia, muitos não conseguem ir à academia. exato. Não tem disposição física, não tem joelho, É. não tem articulação para ir à E academia. esse detalhe é importante, né, porque é muito comum as artropatias, né, associadas à obesidade. Pensa você, os pacientes às vezes têm 130, 140, 180 quilos, né, então ele tem, a dificuldade mesmo na troca de decúbito, né, de levantar, problemas lombares, articulares, então assim, mesmo assim, é estimulado para que ele faça essa atividade, para que isso vá ajudando na perda de peso, né, com a cirurgia bariátrica, né, que a bariátrica não é milagrosa, é uma das frases que eu repito sempre, né, então, mas assim, a gente tem, e eu sinto mesmo essa dificuldade às vezes do paciente enfrentar esse problema com a autoestima, com a sua autoimagem e frequentar a academia. Alguns demoram um pouquinho para engajar aí na na atividade na academia, mas eles acabam indo porque eles começam a ver resultado muito rápido, Uhum. né. Então isso fica ali, ele vai pesando nessa questão da imagem, da autoestima, mas opa, já se foram 10 quilos, 12 quilos. Nossa, alguns comentam, fazem 20 anos que eu não perdia tanto peso, então isso já serve de estímulo, como diz a brincadeira, vai com medo mesmo, né, vai com medo, mas vai com medo mesmo, né, e acaba enfrentando essas situações aí da imagem e de ir para academia. Uma coisa que eu costumo trabalhar com os pacientes que me procuram para esse acompanhamento pós, junto com a equipe do Dr. Diogo, vamos com calma. Você vai é uma transformação. A cirurgia, ela é ali aquela 1h15, 1h30 que o doutor Diogo está atuando, mas a transformação ela leva 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e você vai se reconhecendo nessa Exato, transformação. Eu exato. digo para eles: "Você não está quebrado, você está em transformação". Então a gente precisa aceitar que é um processo, inclusive o processo de se reconhecer nesse novo corpo que você está conquistando. E com calma nessa exigência, né, para você fazer a reparadora é o quê? 2 anos, 2 doutor? anos no mínimo, 1 ano 2 e meio, anos no 2 anos. mínimo. Então, sim, aquela pele caída, aquela barriga pochete que tá a pele caída, você não tem mais o peso, você já consegue amarrar seus sapatos, você já consegue vestir a roupa que você quer, mas o seu corpo no espelho ainda não te agrada. É um processo de transformação. Ir à academia, fazer os exercícios, manter a sua alimentação saudável vai te ajudar nesse processo de transformação. Exato. É, e aí, Aline, e a fome emocional, né? O que você pode me dizer um pouco sobre a fome emocional e por que ela persiste aí após a bariátrica? A fome emocional, né? Primeiro a gente tem que diferenciar, Isso. né? Você sabe a diferença de uma fome física e de uma fome emocional? Muitas vezes, o obeso, ele não a pessoa com obesidade, dentro da obesidade, ele não sabe nem o que é sentir fome física, Sim, porque às vezes não tem esse tempo.
Tá sempre comendo, né, de forma Sempre um voraz. petiscador. O que eu escuto muitos dos meus pacientes, assim, Aline, eu não sei porque eu tô no sobrepeso, não sei porque eu tô na obesidade, eu nem como tanto assim, o meu prato, eu vou tirar uma foto do meu prato e te mostrar. Às vezes ele não come tanto nas grandes refeições, mas ele tá o tempo todo naquele petisquinho, Sim. né? E aí ele não sente fome. Quando eu faço com eles o desafio, vamos sentir fome? Vamos experimentar a fome? E não sente fome e também não contabiliza esses petiscos, né, porque Não. eles são calóricos muitas vezes, né. Muitas vezes, no E aí geral, são e calóricos. muitos pacientes falam pra "Eu não entendo por que que eu engordei tanto, né, eu não como tanto assim", né. Uhum. Você vê que realmente é uma falta de percepção, né, daquilo que ele está ingerindo. A gente sabe que a obesidade ela é multifatorial, mas, normalmente ela é mantida pelo excesso de calorias, Sim, né, pela ingesta maior, né. sim. Então, assim, alguma coisa realmente está errada e está muito errada a ponto do paciente não ter essa percepção, né. Por isso a avaliação da psicóloga antes de operar é essencial, né. Existem poucas contraindicações na cirurgia bariátrica, mas muitas delas estão envolvidas com a parte emocional, né, com a parte das compulsões, né, Uhum. porque a bariátrica não cura a compulsão, né. Isso é meio polêmico, meio difícil de É, discorrer, vou, mas vou, vou primeiro dar para quem está nos assistindo uma dica para identificar fome física e fome emocional, perfeito. que eu acho que vai ser muito produtivo para você começar agora o seu trabalho aí. Se você está pensando em fazer cirurgia bariátrica ou se você já submeteu a cirurgia bariátrica, faz esse exercício da psi. Presta atenção. Fome física. Fome física é um sinal do seu cérebro que você precisa de nutrição, você precisa se nutrir, seu corpo precisa de alimento. E aonde o seu corpo manifesta a fome física? No estômago, Sim. na barriga, né? Você sente aquele desconforto, parece que um vazio, você sente, às vezes ronca, sabe aqueles barulhos, né? Isso é fome física. A fome física, ela não é abrupta, ela não vem de repente, ela vai acontecendo. Tô com uma fominha, e ela vai crescendo, ela vai crescendo. Além disso, a fome física, ela não é específica. Qualquer coisa serve. Isso é um perigo. Eu comeria um ovo agora? Um ovo não. Então não é fome. Porque a fome física, qualquer coisa serve. Qualquer coisa, ela sana aquele desconforto. Agora, a fome emocional. Sabe onde a gente sente a fome emocional, doutor? Hum. Na garganta. É aqui que a fome emocional acontece. Se você pensar, pensa aí, naquele pedaço de carne suculento, aquele ancho que você adora, ali, ó. O que aconteceu? Nossa, não posso falar. Salivou? Salivou aqui, ó. Vocês sentiram? A fome emocional, ela é aqui. Ela é um ardidinho por conta da salivação. E ela é abrupta. Eu não estava pensando nisso, de repente eu senti uma vontade incontrolável de comer. E não é qualquer coisa que serve, é algo. Aquele paciente, nossa, tô com uma fome, mas é uma fome de pão de queijo. Exato, É uma fome de bolo. exato. Teoricamente não faz muito sentido, né? Então, assim, Você abre a geladeira, nossa, eu tô com fome, mas eu não sei o que eu quero. Não, então não é fome. Tá? Então, esses são sinais muito simples para você começar a diferenciar. Agora, você me fez uma pergunta. A bariátrica, ela acaba com a fome emocional? De jeito nenhum. Infelizmente, não. Né? uhum, Logo no começo, a bariátrica, por conta das alterações metabólicas e até cerebrais que ela traz, né? Ela te afasta por um tempo do processo de compulsão, né? Por conta a liberação dos hormônios, né, intestinais, eles vão até o hipotálamo, né, controlam, mexem com a saciedade, né? Então, nesses primeiros meses aí, é como se fosse uma proteção, vamos dizer assim, Sim, né? né? Então, nesses primeiros meses, o que é até protetivo mesmo, porque o paciente ele não pode ter uma compulsão alimentar nos primeiros meses. É por isso é muito importante a participação, tá, do psicólogo, né, e do psiquiatra às vezes, e isso já aconteceu, né, de
Se ele não tiver equilibrado do ponto de vista psiquiátrico e emocional, ele não pode ser operado, tá? Porque a restrição que ele vai passar, e aí o papel da psicóloga, né, em passar em o paciente ter total entendimento daquilo que ele vai passar, porque a restrição, principalmente nos primeiros 15 dias, pode desencadear problemas graves e ele não se controlar, por exemplo, e ter uma compulsão para virar um copão de água ou para comer um hambúrguer, e isso pode levá-lo a óbito Uhum, de forma uhum. bem drástica. Ele pode arrebentar os pontos da cirurgia, as emendas que estão ali muito frágeis, né, nos primeiros 2, 3 dias. Então, assim, isso é uma preocupação que eu tenho bastante, né? Não, graças a Deus não é tão comum, mas eu tive pacientes onde eu precisei de um grande preparo com um psicólogo, psiquiatra, e para poder operá-lo de forma mais equilibrada, né? Exatamente para evitar esse tipo de situação, né? E a fome emocional, ela vai persistir depois. É por isso que você precisa desse acompanhamento pós-operatório para aprender outras formas de regular suas emoções a partir que não seja a partir da comida. Perfeito. É o que eu falo sempre: obesidade não tem cura, é uma doença de múltiplas causas. E é extremamente importante o papel do psicólogo, né, no pré-operatório e no pós-operatório. Lembrando que pacientes, às vezes, são operados muito jovens, né? Então, 10 anos de cirurgia bariátrica, ele pode estar com 30, ele operou com 20, então ele tem muita vida pela frente. Por isso que eu falo que psicólogo, educador físico, endocrinologista é para sempre. Não, ele tem que saber disso no pré-operatório. E todos os meus pacientes sabem disso perfeitamente, porque eu enfatizo muito isso. Para que você tenha um sucesso com a cirurgia bariátrica, tem que ter feito uma boa avaliação psicológica, que hoje é o nosso tema hoje, né? Uma boa avaliação psicológica e um bom segmento pós-operatório, né? Não existe assim tempo. É o tempo que o paciente o tempo que ele precisa para se sentir seguro para lidar com essa nova vida, porque a bariátrica traz uma nova vida. Não é mesmo, doutora? Se for operá-lo para ele repetir os mesmos erros, né, depois que ele passar pela fase inicial da cirurgia, ele não vai mudar. A cirurgia ela é transformadora, né? Exatamente. Só que precisa haver também um ajuste de expectativa, porque a cirurgia, ela vai eliminar um dos problemas da vida do paciente, que é a obesidade, que são as doenças, as comorbidades, que, nossa, isso é uma grande transformação. Mas existem outras coisas acontecendo na vida desse paciente que ele também precisa olhar. Ele também precisa aumentar o seu autocuidado. Ele precisa começar a ter condutas ao redor da vida dele. A família tem que estar muito envolvida nesse processo, Uhum. porque os problemas vão continuar acontecendo em torno dele. E ele não vai ter mais o alívio na comida. Ou não pode mais ter o alívio na comida. Exatamente. Ele precisa olhar para a vida dele e pensar, peraí, que outras transformações, além da do meu estômago, eu preciso fazer na minha vida para conseguir ter de fato uma vida saudável? Exato, exato. Perfeito isso. Isso me faz lembrar de já está ficando meio assim que dito popular, mas não é só dito popular, uma das maiores pesquisas nesse aspecto está sendo feita no Hospital das Clínicas em São Paulo, que é sobre o alcoolismo pós-bariátrico, Uhum. né, mostrando exatamente essa dificuldade relacionada ao comportamento dele com o alimento, com a comida, ou até mesmo a troca de compulsão, né, algo que provavelmente não foi bem identificado e tratado no pré-operatório, né? Então isso tem acontecido também com uma certa frequência. O que acontece é que o álcool ele tem emocionalmente, tá? Não estou falando dos fatores fisiológicos e Certo. biológicos, mas emocionalmente ele tem um papel muito semelhante ao da comida, que é o de busca por uma recompensa de curto prazo. Eu tenho um desconforto emocional e eu busco algo para aliviar esse desconforto rapidamente. A comida é uma recompensa de curto prazo, ela libera substâncias que trazem alívio para o desconforto emocional rápido. A bebida, o jogo, as compras. Ah, Existem outras coisas que são disfuncionais, sim, e a gente diz disfuncional, aquilo que traz problema para a vida do paciente, para o entorno da vida do paciente, que alivia o desconforto emocional. E o paciente precisa, nesse processo, encontrar
outros alívios para esse desconforto, outras formas de resolver esses desconfortos que não sejam por esses comportamentos disfuncionais. Tá vendo, pessoal? Não é simplesmente, vamos operar, né? O pessoal ainda tem essa coisa, operou, tá tudo certo. Não, é é muito complexo, né? A obesidade ela traz consigo aí uma série de outros problemas e a parte emocional é extremamente importante, né? E muitas vezes, né, esse paciente tem muitos pacientes que se queixam no consultório, que se sentem sozinhos, né? Se sentem muito sozinhos e isolados. Eu tento, né, fazer isso com todos os pacientes, né? Eu tento chamar o cônjuge, participar. Até hoje, tem pacientes que escondem até o último momento da família, que estão procurando ajuda, exatamente por vergonha, né, por achar que isso é um sinal de fracasso, e não é, né? E eu trago sempre o familiar, né, para participar de todo o processo. Mas, Aline, por que tantos pacientes aí se isolam, assim, no pós-operatório, tem essa dificuldade, assim? O primeiro ponto é isso que você falou, né, da família não estar envolvida. Os pacientes que passam pela minha avaliação, é obrigatório, obrigatório, eu não entrego laudo se eu não tiver contato com o familiar que vai se responsabilizar Isso é por verdade, estar viu, perto. pessoal? É, Não entrego, o familiar tem que ter sessão comigo, eu preciso contar para ele tudo que o paciente vai encarar. E de verdade entender se ele realmente está disposto a contribuir, porque é muito sério, né, é uma transformação de vida, e eu digo para eles, falo: "Olha, você tem como fazer com que ele desista?". "Não, não tenho, ele está decidido". "Você tem como colocar alguém no seu lugar para cuidar dele?". "Não, não tenho, eu que vou ter que cuidar". "Então você vai ter que encarar, tem que abraçar, tem que né, abraçar". né. A participação do cônjuge ou de uma irmã ou de um pai, é extremamente importante, né. Já aconteceu até do marido dizer: "Aline, eu não tenho condição de ajudá-la, porque eu trabalho muito, eu trabalho fora, eu não vou estar presente. Então vamos ajudar vamos arranjar um coajudante aí? Vamos arranjar então um lugar em que ela possa ficar em segurança aí na primeira semana, uma pessoa que pode dar esse apoio, essa presença?". E aí é isso, Pode trazer uma família, uma prima, né, pode prima. trazer às vezes até a sogra do paciente, pode trazer uma irmã, pode trazer alguém de muita confiança, né, para ajudar aí esse casal, né, principalmente no primeiro mês, né. Eu falo que os Exato. primeiros 15 dias são essenciais, né, se tiver que escolher, não dá para ser o mês todo, mas os primeiros 15 dias, né, a primeira semana é mais difícil, o paciente se sente mais fraco, se sente mais sozinho, Uhum. sai de uma Inseguro, né? inseguro, exato, sai de uma oferta grande de calorias para uma dieta muito restrita, então ele tem medo de não dar conta, tem medo de não conseguir atingir suas metas pessoais de perda de peso, então ele fica ali um pouco desamparado emocionalmente. Por isso que não pode abandonar a psicóloga, viu? Tem que usar, tem que ter esse acompanhamento multiprofissional sempre, para que você tenha, não que vai ser fácil, né, mas pelo menos você vai se sentir ali respaldado, né. Agora, além da questão familiar, tem a questão social. Sim, O social está em torno de uma mesa. exato, É exato. comemoração. É, Então a gente come e bebe para festejar, a gente come e bebe para acolher. Gente, até em velório tem comida e bebida. isso é verdade. Né? Em todo lugar tem comida. A comida e bebida ela tá presente no As social. famílias aí goianas, mineiras, né, cada visita é um café, é um pão Não de é queijo, é um bolo, eu né. que o diga. Então, assim, o social ele está em volta da mesa. E esse é um grande receio do paciente. Eu vou perder minha vida social? Eu não vou poder comer como antes? Eu não vou poder 6 meses sem álcool, não é, doutor? Exato. 6 meses sem Ah, álcool. Eu não vou poder beber, eu não vou poder comer, e aí, eu vou ficar sozinho? Não, não vai. A não ser que você se isole por conta disso. E esse também é um trabalho. Você pode frequentar os lugares dentro dos parâmetros que você vai ter para seguir. exato, é o que eu falo, né, muitos pacientes têm esse receio, né. "Nossa, eu nunca mais vou estar num ambiente social, eu nunca mais vou participar de um churrasco que eu gosto". Vai, mas não como antes,
Uhum. Porque você passou por um processo de transformação de vida. Você não vai querer fazer as mesmas coisas para chegar onde você chegou. Você operou porque você estava obeso, estava com uma série de patologias, de doenças, né, associadas. Agora passou-se aí um tempo, você já ficou livre da diabetes, controlou a pressão, não toma mais os remédios. Você vai no churrasco e aí tem várias dicas, né, das nutricionistas, né, de como se comportar ali, de como participar. Então, você não perde vida social, pelo contrário, né? Eu acho que até Ganha. ganha, porque melhora a autoestima, melhora a disposição, então você consegue participar de outras formas. Não vai comer como comia antes, mas não, mas consegue fazer uma refeição completa com o tempo já aí após meses de adaptação relacionados à cirurgia. Eu vou dar uma dica para socializar. É? Dica da psi. Água com frescurinha. Como Água com funciona isso? frescurinha, gente. É uma taça bonita, um copo bonito, com gelinho, um limãozinho, uma água. Coloca, se quiser, põe até um hortelãzinho. Sabe por quê? Parece brincadeira, mas segurar um copo na mão é pertencer. Nesses momentos, o que a gente quer é se sentir pertencendo. E Exato. segurar o copo na mão dá essa sensação de pertencimento. Hoje em dia a gente tem os copos térmicos, né? Aqueles copos, Uhum. aqueles copos escuros. Sim. Ninguém sabe o que tem lá dentro. Você pode estar segurando um copo de água e tá socializando churrasco inteiro com um copinho de água, gente. E você está segurando um copo. Essa sensação de pertencimento vai te ajudar a passar por esse momento, conseguir estar no evento. A mesma coisa, você quer petiscar? Então, vamos fazer um petisco controlado? Você está na mesa, está todo mundo sentado à mesa petiscando aqueles amendoinzinhos no meio. Você não pode mais comer É aleatoriamente. extremamente calórico, né? Extremamente calórico. Pega aqueles petiscos, coloca no seu prato e passa a noite inteira petiscando, mas do seu prato. Interessante. A quantidade que você pôs ali. Porque você se responsabiliza e você sabe exatamente o que você está consumindo. E você está petiscando a noite inteira. E aí é um controle de escolha consciente daquilo que você está comendo. É uma coisa que eu sei que você defende muito, né? Você trabalhar com uma alimentação com escolhas, né, conscientes por um propósito que é te manter bem, saudável, né? Eu falo para os pacientes, né, não pode passar por todo esse processo para jogar tudo por alto, né, depois de um certo tempo, né? É claro que a pessoa tem que entender que que vai exigir muito dela exatamente pela obesidade não ter cura, né? Isso ela vai acompanhar. Mas eu tenho pacientes operados há mais de 11 anos, né? Muitos estão muito bem, né? Claro que é muito divulgado. Ah, você viu fulano, ganhou tudo de novo. Mas o que eu falo sempre quando os pacientes veem isso no pré-operatório, com esse medo, com esse receio? Primeiro que, doutora Aline, ninguém é igual a ninguém, então a gente não pode se comparar, né? Ninguém conhece a história daquela pessoa, né? De repente ele fez um preparo mal feito, de repente ele está sozinho, de repente agora ele está usando álcool. Então, por que ele engordou, né? Não é porque a cirurgia não dá certo? Não, tem que analisar caso a caso, né? Então o paciente ele tem que entender a complexidade da obesidade e do tratamento, né? E se sentir apoiado pela psicóloga, pela nutricionista, mais uma vez, pela equipe multidisciplinar. E aí, doutora Aline, como é que o paciente, ele... Sem doutora, né? Doutora, né? Não. Amor? Não, também não. Amor também não. Aline, tá bom. A doutora, não. E aí, bebê? E aí, bebê? Doutora não, né? Então vamos lá. Doutora, não. Aline, como é que o paciente ele pode lidar com os comentários e os julgamentos alheios? Que é uma preocupação assim importante, né? Eu vejo essa demanda no consultório. E tem, hein? Oh? Meu Deus, tem muito. Comentários do tipo: você acha que você precisava disso? Você não precisava. Era só se esforçar um pouco mais. Você não se esforçou o suficiente. Você quis o caminho mais fácil, né? Você Como se quis fosse fácil. Você quis pegar um atalho, você quis o caminho mais fácil. Primeira coisa, o que essa pessoa tem a ver com a sua vida? Ela vestiu o seu sapato?
Mas é óbvio, né, que você vai ter classe e não vai chutar o balde assim com a pessoa. Mas a primeira coisa que eu digo para os meus pacientes, tenha muito claro o seu porquê. Porque você decidiu. Quais foram os motivos que te levaram a essa decisão? Isso tem que estar muito claro para você, porque se isso estiver claro, se você estiver tranquila com essa escolha, se as pessoas que realmente importam para você, seus familiares, seus filhos, tiverem de fato tranquilos com essa escolha, você não vai se importar com o que o outro pensa, ou vai se importar menos, ou até vai conseguir colocar um limite nessa conversa. Até porque nem todo mundo tem a ideia ah, das dificuldades que o paciente obeso tem no seu íntimo, assim, e isso eu Uhum. converso muito com os pacientes. Eu vou dar exemplos, assim, muito marcantes, por exemplo, higiene pessoal, né? Pensa você, um paciente de 150, 160 quilos, calçar um sapato, né? Amarrar um tênis, calçar um sapato, entrar num carro baixo. Tem pacientes que relatam que não vão a determinado ambiente porque sabem que são cadeiras de plástico, então tem medo dessa cadeira. Cara, isso é muito, isso marca demais o paciente, né, do ponto de Viajar, vista emocional. As entrar no viagens, né, avião. entrar no avião, né, o tempo numa viagem, mesmo que seja de carro, ou até mesmo de outro meio de transporte, né, hotéis muito pequenos, né? Teve pacientes que já me relataram a dificuldade com relação ao banheiro, se o banheiro era ou não, Se entrar no se entrava ou box. não no box, né? Então são coisas que quem está ali te julgando, te criticando, nem imagina que essa Nem pessoa imagino. passa, né? Então isso aí realmente deve trazer marcas e então quando o paciente, o contrário é verdadeiro também, quando ele consegue perder os seus 40, 50 quilos, né? Muitos logo no começo falam assim, o que que tá diferente? Ah, tô mais disposto, tô dormindo melhor e eu consegui dobrar a perna, cruzar a perna. Poxa, né, isso é um avanço. Parece bobo, mas não é, né? Isso é muito importante, né? Do ponto de vista aí emocional e de autoestima. As mulheres adoram, né? Falar, entrei na minha calça 40, eu calçava 48, usava 48, agora tá 40, agora tá 38, né? Alguns 36, né? Ah, desde quando eu era adolescente eu não usava calça assim. Então isso marca também, né, mostrando o tanto que o paciente sofre, né, do ponto de vista emocional aí com a obesidade. Você sabe, olha, você acabou de trazer uma coisa super importante para o paciente que recebe um julgamento, uma crítica. Toda vez que receber um julgamento e uma crítica, traz para si mesmo um valor, traz para si mesmo um benefício do que você está vivendo. Não precisa nem falar para ele. Recebeu a crítica, ah, mas você pegou o caminho mais fácil. Olha para si mesmo. Agora eu consigo cruzar as pernas. Pronto, exato. Trabalha E consigo, né, trabalha essa consigo mesmo, a sua autoconfiança, a sua é para você, por você e pelas pessoas que te amam e que já entenderam o seu processo, né? Não é para quem você está encontrando ali na festa da família depois de um ano. exato, exatamente, né. Por isso que as pessoas mais próximas, né, muitas vezes o marido, o filho, a irmã, o irmão, eles têm que fazer parte do time, né, vamos dizer assim, né, que Tem está que ali fazer parte junto da equipe. da equipe que está junto do paciente operado. Aline, tenho medo de fracassar e engordar tudo de novo. O que que o medo do reganho de peso, e aí só um detalhe técnico, não é, e da parte médica, o reganho ele vai acontecer, né? Então depois aí de 1 ano e meio, 2 anos, é natural que esses pacientes reganhem peso, né? Só que eu falo sempre, né? Se for uma oscilação sempre caminhando para estabilidade, então ganha 2 quilos, perde um, aí ganha um, perde 3, tá tudo bem, né? Isso tende a ser uma fase mais mesmo de manutenção. O que não pode é você abandonar o tratamento multiprofissional e esse paciente ganhar 2, perde um, ganha 3, perde um, ganha 4, perde um. Então ele vai sempre ganhando, né? E aí, do ponto de vista técnico da cirurgia, não tem muito mais o que fazer, por isso ele precisa, né, do tratamento multiprofissional. É repetitivo, mas é de propósito, né? Para entrar. Para que isso fique bem claro que não é só operar, né? E o que que o medo do regão ele pode causar assim emocionalmente para o paciente? O medo pode ser protetivo até um certo ponto.
Se você ficar destemido, agora eu tô com a 10, né? Agora nada vai acontecer comigo porque o meu estômago tá pequenininho. Não é bem assim. Então, o receio, o cuidado, a responsabilidade, ela é importante para sua manutenção, para afastar o reganho do peso. Esse automonitoramento de se pesar com uma certa frequência, de ter uma roupa como medida, de ter outras medidas, né? Quando você vai na sua Nutri, faz Isso. uma bioimpedância, uma medida mesmo de circunferência. Então, ter outras medidas, isso não é loucura, paranoia, ou nossa, tá ficando louca agora, tá querendo controlar tudo. Isso é normal. É Sim. importante ter este automonitoramento para você conseguir saber, não, tá tudo bem. Eu viajei, ganhei ali 1,5 kg, 2 quilos. Nossa, mas agora eu seguro, porque eu já sei o caminho Uhum. e eu volto pro meu plano e elimino isso e tá tudo bem. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. As pessoas que são magras não são magras à toa. Elas pensam e se comportam como magras. E o que eu estou dizendo aqui não é pejorativo. O que eu quero dizer de magro é uma pessoa que se automonitora, é uma pessoa que preza por uma alimentação mais saudável, que coloca o açúcar, o álcool e os industrializados como exceções em sua vida, Atividade física constante. atividade física de forma periódica. E o seu estômago agora, ele é um estômago menor. Você está metabolicamente pronta para viver isso. Só que o seu comportamento e a sua mente também precisa se transformar. E aí, do ponto de vista médico, vale o alerta, né? Além de um reganho de. Primeiro, que normalmente esse reganho acontece quando o paciente abandona seu segmento. Porque os segmentos normais, depois de 2 anos de cirurgia bariátrica, tem que ser semestrais. Né? E dificilmente em 6 meses ele vai ter um arranque de ganho de peso assim, muito elevado. Então, aquele paciente que reganhou peso, que aí passa a preocupar o cirurgião, a equipe multiprofissional, é aquele reganho de peso gradual e por um tempo de abandono, normalmente, do segmento, aonde pode ressurgir ou reaparecer as doenças associadas. Então, ele estava com uma diabetes controlada, ele passa a ter uma glicemia alterada, ele passa a ter desvitaminose, ganha peso, mas fica desnutrido. Olha que loucura, né? Uhum. Pela falta de acompanhamento dos exames das vitaminas e, de repente, desenvolve de novo a hipertensão. Então, assim, aí é o alerta, né? Esse é um alerta importante, onde a gente chama esse paciente de novo, né? E essas recaídas podem acontecer ao longo do processo, porque é um processo complexo, é uma doença complexa. Então, se ele tiver o apoio aí da psicóloga, o apoio do cônjuge, o apoio da nutricionista, do cirurgião, né, obviamente ele vai. E isso os trabalhos mostram que é a única coisa que funciona, viu, no pós-bariátrico tardio que reganha peso. Normalmente, tentativas heróicas de novas cirurgias, normalmente não dão certo. O que funciona mesmo é atendimento multiprofissional e uma frase que você gosta, né, retomar as rédeas, né, retomar o controle do que você come, daquilo que você, né, faz. E aí eu disse que o medo, ele pode ser protetivo, porque ele traz responsabilidade, ele te deixa ali no automonitoramento. Mas, em excesso, ele pode te trazer ansiedade. Isso. E aí, acontece o quê? Dispara todo aquele outro, né, usar o alimento como para controle da sua parte emocional, né? Fome emocional. Fome emocional Vira reverso, né? né? Ele acaba ficando ansioso por medo de engordar, de reganhar o peso. Essa ansiedade traz um desconforto emocional muito intenso e ele volta aos velhos hábitos de usar a comida como alívio e anestesia emocional. Entenderam, pessoal? Quando a gente fala que obesidade não tem cura e o segmento ele é para sempre, é por isso, né? E aí, não só a psicóloga, nutricionista, endocrinologista. Tô parecendo um papagaio repetindo isso aqui, mas essa é a Vai intenção. entrar. Essa é a intenção. Não basta. Tem muita gente tratando a cirurgia bariátrica como um procedimento qualquer, né? Uma cirurgia que você faz e beleza, tchau, viu? Procura outra pessoa. Não, não é assim. Para funcionar e para dar certo, tem que ter esse segmento,
tem que ser dessa forma, sem paranoia, porém, não pode deixar para lá, ficar 1 ano, 2 anos sem procurar, né, as especialidades. O fracasso, ele só acontece quando você deixa de tentar. O fato de você reganhar 1, 2, 5 quilos não é fracasso se você buscar alternativas para voltar atrás. Sim. Então a gente precisa entender que a escorregada, a falha, aquele reganhozinho pequeno e gradual, ele não é um fracasso se você souber que precisa buscar o seu cirurgião, o seu endócrino, a sua psicóloga, Uhum. a sua nutricionista, voltar para a academia e recuperar as rédeas. Se você se identificou com essas dores, saiba que o caminho no pós-bariátrico ele não pode ser solitário. Você precisa de acompanhamento, acolhimento, de informações, né? É isso que vai te proteger nesse teu caminho, nessa tua busca pelo controle aí da perda de peso e manutenção dessa perda de peso a longo prazo, não é isso, Aline? É isso aí, entenda que você está em transformação, que quando você decide fazer a cirurgia é um processo até o ato cirúrgico, mas que a transformação ela continua acontecendo daquele ato cirúrgico para a vida toda e você precisa ser responsável por esse processo, você precisa se responsabilizar por isso. É isso, pessoal. Estamos encerrando. Obrigado pela sua participação aqui. Compartilhe esse episódio com quem precisa ouvir isso hoje, né? E qualquer dúvida, nos acione ali no Instagram, @Dr. Diogo Balestra e @AlineGerbasi, .psi, .psi, alinegerbasi.psi. alinegerbasi.psi, e vamos transformar esse podcast aí num local de troca de informação, de troca real.